Louvado seja o nome do Senhor, por mais uma noite que Ele nos dá nossa presença. Está todo mundo à vontade já. Vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho de Marcos, no capítulo 7. O Senhor tem algo para nos dizer na sua palavra. Marcos 7, do versículo 1 até o 9, 1 ao 9. Marcos 7, 1 ao 9. A palavra do Senhor nos ensina assim. Ora, reuniram-se a Jesus os fariseus e alguns escribas, vindos de Jerusalém. E vendo que alguns dos discípulos dele comiam pão com as mãos impuras, isto é, por lavar, pois os fariseus e todos os judeus, observando a tradição dos anciãos, não comem sem lavar as mãos cuidadosamente. Quando voltam da praça, não comem sem se aspergirem. E há muitas outras coisas que receberam para observar, como a lavagem de copos, jarros, vasos de metal e camas. Interpelaram-no os fariseus e os escribas. Por que não andam os teus discípulos de conformidade com a tradição dos anciãos, mas comem com as mãos por lavar? Respondeu-lhes: bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas, como está escrito: esse povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Negligenciando o mandamento de Deus, guardais a tradição dos homens. E disse-lhes ainda: jeitosamente rejeitais o preceito de Deus para guardardes a vossa própria tradição. Os entendidos da lei, os escribas, os fariseus, eles sempre procuraram alguma coisa contra Jesus, porque eles não tinham como prender Jesus, eles não tinham como tirar Jesus de cena, se não fosse através da lei. Eles entendiam que aquilo que Jesus dizia era diferente daquilo que estava escrito. E eles vasculhavam na lei. E nesse momento, nesse período, nessa ocasião, Jesus estava próximo ao Mar da Galileia, ao lago de Genezaré, bem ao norte de Israel, Jerusalém mais ao sul. Então esse pessoal todo saiu do sul, fizeram uma longa jornada. Eles perseguiam a Jesus, onde Jesus estava. Fizeram uma longa jornada para tentar encontrar naquilo que Jesus falava alguma coisa que estivesse em desconformidade com a lei que eles criam, com as tradições que eles viviam. Então, observando Jesus e seus discípulos, eles perceberam que Jesus e seus discípulos, por vezes, não lavavam as mãos antes de comer. A observação deles era mais num preceito de tradição do que propriamente numa questão de higiene. Não havia nada aqui no que eles diziam, que o lavar as mãos seria por asseio, por higiene, enfim, mas somente por tradição. O livro de Êxodo, no capítulo 30, fala, uma das primeiras vezes que falam lavar as mãos na Bíblia, fala que na entrada do tabernáculo eles fizeram uma bacia de bronze, por determinação do Senhor, e nessa bacia então eles lavavam as mãos e os pés, os sacerdotes na entrada. E o lavar as mãos ficou mais como um ato natural, propriamente, passar água nas mãos. E eles seguiam essa tradição, mas Jesus ele ensinava alguma coisa muito maior, que também estava escrito na própria lei. Em João 15, naquele texto da videira, Jesus fala que estamos limpos já pela palavra, a palavra limpa. No Evangelho de João também, na ocasião em que Jesus lavava os pés dos discípulos, Pedro, depois de discutir um pouco, ele disse: Senhor, então lava a minha cabeça, a minha mão, as minhas mãos e os meus pés também. E Jesus disse: vós já estáis limpos pela palavra.
cabeça já está limpa porque houve uma transformação, uma renovação de mente pela palavra. As mãos já estão limpas porque agora, com a palavra, vocês podem praticar atos de justiça. E as mãos simbolizam os atos que a gente pratica. Mas nos pés, nas jornadas que a gente anda, ainda nos lugares onde a gente pisa, vão se impregnando, a sujeira do local vai se impregnando nos pés. As coisas que estão ao redor, elas vão sujando. As coisas sujas que estão ao redor de onde a gente está, elas vão sujando também os nossos pés. E vão contaminando a nossa jornada. Então Jesus explicava uma coisa muito maior, que o lavar as mãos, que ele falava, era muito mais do que um ato físico. Mas os judeus, os escribas, eles tinham uma tradição natural. Eles viam a coisa somente conforme os olhos viam. Lhes faltava um discernimento, um entendimento sobrenatural. Eu queria falar um pouco dessa noite sobre essas questões de tradição e de religião que por vezes contaminam ou procuram contaminar a nossa jornada cristã. E também no momento onde Jesus comissionava os discípulos, Mateus 10 fala que eles iam por todos os lugares, entravam nas casas para abençoar aquelas casas. Mas nas casas que não os recebiam, eles saíam dali e Jesus instruiu para que eles batessem até a poeira dos pés das casas que não o recebiam, que eles tirassem a contaminação que havia nos locais onde o Senhor não era aceito. Nos locais onde o Senhor não é aceito, a contaminação. Lá no nosso trabalho, lá na nossa escola, às vezes até na nossa casa, os locais onde o Senhor não está presente, ou às vezes até na própria igreja, a contaminação. E essa contaminação, ela vai pervertendo o nosso caminho. Algumas coisas vão se infiltrando, né, na pureza que o Senhor nos traz. E a gente acaba, muitas vezes, se embaraçando nessas questões. E os discípulos os fariseus não entendiam isso. Não entendiam que havia o sobrenatural que se punha acima do natural. E o olhar deles era pelo rigor da lei. E não pelo que a lei representa, né, na condição sobrenatural. A tradição religiosa, diz o verso 9 que nós lemos, invalida a palavra de Deus. Bem validais o mandamento de Deus para guardardes a vossa tradição. Um pouquinho da jornada da minha vida, para que a gente possa ter um pouquinho mais claro algumas coisas que a gente passou também, questões de tradição, e eu sei que tem reflexo alguma coisa na vida de muitos de nós aqui nessa noite. Eu já comentei aqui certa vez, a minha família é uma família tradicionalmente italiana, então a gente tinha uma cultura religiosa bem forte, né? Alguns exemplos, assim, o meu irmão, ele era presidente de um instituto cultural italiano, então eles promoviam missas rezadas em latim, né, para resgatar uma cultura italiana. Então, quando eles faziam os encontros, os movimentos, lá tinha que correr atrás de um padre lá, Serafina Correia, não sei onde que tinha um lá, que rezava a missa em latim ainda, né, e eles, enfim, faziam aquela missa e aquela reunião, e era um negócio bacana, todo mundo se emocionava e achava um negócio legal, porque estava se resgatando uma cultura, né? Então isso dentro da minha casa, minha irmã morou em Roma, a gente tem as pessoas que entraram com a documentação no consulado, tem dupla cidadania também, brasileira, italiana, então assim, a cultura italiana ela foi muito forte na minha vida. E eu cresci nesse meio e fui batizado, fiz a crisma, fiz a primeira Eucaristia. Mas chegou um momento na minha vida que essa cultura religiosa, ela não preenchia alguma coisa que meu coração procurava. E eu conheci então a religião, que muitos chamam de seita, evangélica. E aí então mudei de religião. Aí eu não era mais católico, agora eu era evangélico, eu era crente. E essa nova religião, ela também me ensinou algumas coisas. Ali eu conheci a Jesus, enfim, eu conheci o Evangelho, a verdade do Evangelho, e aí eu me considerava lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. E a religião me
montou um estereótipo de crente e eu peguei aquilo para mim, comecei a viver dentro daquilo, não usava mais tênis, nem calça jeans, só calça social, enfim, e comprei aquela ideia de que a nova religião me proporcionava. E essa nova religião evangélica também me dizia que a gente precisava falar do amor de Jesus para as pessoas. E por vezes eu ia no hospital, várias vezes, e quando a gente já ia sabendo o que ia fazer. A gente ia já com o Isaías 53, que é um texto que fala sobre cura, e Romanos 10, versos 9 e 10, que fala aquele que se teu coração creres e tua boca confessares, tu serás salvo. Então a gente ia e levava a proposta, a oração para que Deus curasse, e para que a pessoa então, fazendo uma oração, que era a repetição daquilo que eu propunha para ela, né, uma oração de confissão, depois disso a pessoa até podia morrer, que já ia para o céu e estava tudo resolvido. Então saí, fiz a minha parte, agora vou para outro quarto, porque a religião evangélica me ensinou assim. Ao menos lá onde eu, né, vivenciei, não sei se foi assim com todos, mas enfim, comigo foi assim. E aí a religião não me dizia que eu tinha que pegar e olhar para as famílias daquelas pessoas que estavam doentes ali e perguntar se eles precisavam de alguma coisa, ou algum recurso financeiro, ou um cobertor para posar no hospital, ou uma carona para ir para casa para buscar alguma coisa, ou então acompanhar aquela pessoa depois que desse alta, né, na sua casa, enfim, nada disso. Eu precisava anunciar o evangelho e o amor não me era ensinado, porque eu vivia a religião evangélica. Não sei se foi comigo isso, mas comigo foi. Essa minha nova religião havia me ensinado que era assim, e assim eu vivi. Mas daqui a pouco isso também já era pouco. E aí eu entendi que só mudar de religião também não era suficiente, porque a religião evangélica era uma religião. Assim como o texto que nos fala aqui, que nós lemos. O judaísmo também é uma religião. E o judaísmo também é baseado nas escrituras. E a Bíblia é base para muita religião, para muita filosofia, para muita seita, para muita irmandade, para muita, enfim, para muita coisa. Mas ainda faltava alguma coisa. E por vezes a gente se vê embaraçado ainda hoje nessas coisas. E aí eu vi que eu precisava entender algumas coisas sobre religião. E primeiro que eu precisava me livrar dessas questões religiosas, enfim, né? Porque era pouco, era muito pouco trocar de religião. E aí eu estou falando hoje para a igreja, né? E a maioria de nós, ou talvez quase todos, acha que já conseguiu se livrar disso, né? Nós não somos religiosos, nós somos filhos de Deus, somos evangélicos, nós somos um monte de coisa, cristãos, né? Mas nós não somos religiosos, a gente acha que já está livre dessas coisas todas. E daqui a pouco, se a gente começar a se perguntar algumas coisas, a gente vai ver que a gente não está muito livre disso, não. A gente vai ver que a gente é ainda um pouco religioso. E a religião, ela sempre prioriza a sua estrutura antes das pessoas. É assim. A minha religião diz que eu tenho que andar de calça social. E se eu não andar de calça social, cara, tu tem que andar mais um pouco para se converter, cara. Tem que orar mais. Aí vem um, põe a mão na cabeça, o pessoal ora, as irmãs do círculo de oração oram também, porque o irmão não está bem convertido. Então a religião, ela zela primeiro pela estrutura dela e depois pelas pessoas. E aí, para a gente que não se acha muito religioso, a gente pode fazer alguma pergunta para nós mesmos. Ó. Eu priorizo mais as coisas ou as pessoas? E a gente vai dizer que a gente prioriza as pessoas, né? E aí eu te pergunto, você já brigou com alguma pessoa por causa de alguma coisa? Pensa aí, vai. Já brigou com alguma pessoa por causa de alguma coisa? Não mexe no meu celular. Já ou não? Nunca? Pois é, a religião faz isso. Ela prioriza as coisas. Sabe? Você já discutiu com alguém porque ele era de outra religião? Ou talvez de outro partido político, de outro time de futebol? A religião é assim, a gente é religioso, até nisso. Porque a gente prioriza mais as coisas do que as pessoas.
E a religião me diz isso, aquele que pensa igual eu penso, cara, esse está comigo. Se eu sou de Deus, ele é de Deus também. Mas se pensa diferente de mim, cara, ele está errado, eu não, cara. E aí, eu já vi gente falar, o cara é endemoniado lá, quer que eu corte a árvore do meu pátio lá, porque os abacates caem no telhado dele. O cara veio aqui reclamar comigo, está endemoniado. Mas esse que dizia que eu estava endemoniado era crente, né? Então a razão era dele, cara, porque o outro não era crente, não ia na mesma igreja que ele. Então os abacates deles podiam cair, amassar o telhado de zinco do vizinho, que não tinha problema. Se o vizinho reclamasse, o vizinho era endemoniado. Mas ele era religioso, dizimista, fiel. Me lembro de quando ele me mostrava os envelopes de dízimo dele, que na igreja tinha as anotações dos valores, na parte externa do envelope, as anotações dos valores do dízimo. E ele me mostrava com orgulho, olha aí, cara, quanto eu estou dando de dízimo, cara. E a empresa dele estava indo bem, né, estava prosperando. E o dízimo dele era, assim, em valores era importante, né? Mas a religião dizia para ele que as coisas eram assim. Tá? Quem concordasse com ele, está tranquilo, é de Deus. Quem não concorda, não é de Deus. E aí a gente talvez tenha vivenciado várias situações, né, do rapaz aquele que chegava na igreja todo errado, tentando encontrar uma solução para a vida dele, e daí o irmão chegava e dizia, tu tem que parar de beber, cara, tu tem que parar de fumar, cara, se continuar assim tu vai para o inferno. E aí ele, cara, então meu negócio é inferno mesmo, não consigo parar de beber, não consigo parar de fumar, e o cara nunca mais voltava para a igreja, cara. Porque a religião é assim. As normas, os preceitos, os dogmas tomam o lugar do Espírito Santo. Não é o Espírito Santo que faz a obra. Tu tem que se encaixar naquilo que a minha religião propõe. Mas então, se a gente concordar que a gente é um pouquinho menos religioso, acho que a gente pode aprender alguma coisa com o que a palavra tem para nos dizer hoje. Então, eu acho que tem uns 3 tópicos aqui que a gente pode olhar para eles com um pouquinho mais de carinho. E um deles é assim, ó. O local onde nós vivemos pode nos influenciar negativamente. Nós estamos falando disso, né? Na nossa caminhada, na nossa jornada, que está ao redor nos contamina. Mas a gente pode entender também que o lugar onde nós vivemos talvez não possa me influenciar negativamente. E queria conversar também sobre o que nós devemos bloquear o nosso coração das impurezas, para que a nossa adoração seja verdadeira. E também queria comentar sobre a fé, que pela fé nós podemos ser postos também como autoridade. E para falar sobre o local onde nós vivemos, se ele influencia ou não negativamente a nossa vida, eu queria citar Samuel, no primeiro livro de Samuel, a partir do verso 1, o texto nos fala do pequeno Samuel que cresceu na igreja, no templo. E ali no templo, então, ele tinha a influência do sacerdote Eli e dos seus filhos Ófni e Finéias. E ele cresceu, aquele menino, vendo as ações erradas dos filhos do sacerdote, vendo a negligência do próprio sacerdote. Os filhos do sacerdote, eles se separavam e lá se apropriavam da melhor parte da carne que os fiéis levavam para as ofertas. E aqueles que não quisessem ceder, eles tomavam a força. A Bíblia nos fala que os filhos do sacerdote, eles se deitavam com as mulheres que vinham até a porta do templo. E nos diz que eram muitas. Os filhos do sacerdote não ouviram o conselho do seu pai quando tentava instruí-los. Os filhos do sacerdote. E Samuel estava ali, naquele meio, um jovem, crescendo, na sua adolescência também, vendo todas essas coisas. Mas isso não contaminou. Isso não contaminou Samuel. Mas se a gente for ver de outra forma, se nós pegarmos assim, um punhado de sementes, boas sementes, tratadas, todas do mesmo lote, e largarmos uma parte numa terra boa, terra também tratada, adubada, corrigida, e largarmos aquele mesmo lote de semente num terreno com pedras ou de areia, a gente vai ver, boa terra, elas vão produzir melhor do que as outras, que talvez nem comecem a produzir. Naturalmente é assim. Se nós olharmos as coisas somente da forma natural, e se a nossa jornada, a nossa caminhada,
nós avaliarmos tudo como sendo natural, as influências vão nos pegar. A natureza, ela age assim. Existe uma determinação para a natureza. O Senhor determinou que os mares não ultrapassem o seu limite. Enfim, a natureza recebeu uma ordem e obedece uma ordem do Senhor. O vento forte soprando em cima do mar, ele produz uma tempestade. Certa vez os discípulos estavam no barco e esse vento forte produziu uma tempestade a ponto que os discípulos achassem que iriam morrer. Mas para estancar tudo isso, somente o sobrenatural, somente o Senhor ergueu a mão e disse: aquieta-te mar e cala-te vento. O natural, o vento natural vai produzir tempestade. O natural, a semente natural no plantio que se conhece, as influências externas do solo, do meio, elas vão influenciar. E para que a gente não seja influenciado pela contaminação que tem hoje em tudo que é lugar, de música, de filme, de televisão, de redes sociais, e um monte de coisa que está ao nosso redor, nos lugares onde a gente trabalha, onde a gente vive, enfim. Somente com uma ação sobrenatural. Então a gente entende que tudo que está ao nosso redor vai nos contaminar sim. Não adianta a gente achar que a gente já é maduro, eu já entendo, já passei por isso, já sei como é que é, já sei lidar com essas coisas, porque o natural vai nos pegar. E a gente precisa então olhar para as coisas naturais. Mas a gente precisa também entender que o sobrenatural é que vai mover tudo isso, e o sobrenatural tem poder para que a gente consiga tirar a poeira dos nossos pés. Somente através da instrução de Jesus, os discípulos souberam que eles tinham que tirar a sujeira dos pés deles. Somente através da instrução de Jesus, nós podemos viver algo sobrenatural na nossa vida. Para que esse meio, e esse meio muitas vezes meio religioso, também não nos contamine. Porque a religião, ela é assim. A religião, ela se disfarça, ela se mascara. Nós conhecemos, enfim, algumas instituições que tratam dos relacionamentos de forma religiosa. E a religião, enfim, de uma forma mais ampla, seria uma condição de cultuar algum Deus, ou levar as pessoas a cultuar esse Deus. Esse seria o propósito primeiro da religião. Então, algumas religiões, elas não dizem que são religiões. Elas se escondem através de uma condição cultural. Por exemplo, as raízes de matriz africana, sabe? Quando é interessante, né, se coloca isso como uma questão de cultura. E aquele que se volta contra a cultura é um ignorante. Então, apoiar a cultura é algo bacana. Então, se eu me coloco como uma vivência cultural, ou enfim, aquilo que eu faço é cultura, eu tenho uma aceitação mais ampla. Então, por vezes, eu mascaro, né, essa instituição, né, inclusive, se eu fizer parte dela, para mim convém muitas vezes que eu seja visto não como religião, mas como cultura. Outras vezes, como filosofia. O kardecismo, né, não diz que é uma religião, diz que é uma filosofia. Né? Enfim, filosofias orientais também. Se dizem filosofias, não se diz de religião. A maçonaria, por exemplo, eles também têm uma condição de irmandade, e nela são aceitas pessoas de várias religiões, enfim. E eles não se dizem religião, mas eles tratam assuntos religiosos, inclusive textos bíblicos e uma série de coisas. Então a religião é isso, a religião ela usa muitos meios para nos enganar. E a própria religião evangélica, muitas vezes também, nos coloca algumas coisas. E a gente vive naquilo e acha que está, de alguma forma, se aproximando de Deus. Mas somente com uma ação sobrenatural do Senhor é que a gente pode entender que o natural pode ser desfeito. E se há alguma influência que vem sobre mim para tirar a pureza, para sujar, para tirar a pureza, somente na instrução do Senhor eu consigo me livrar dela. Há uma outra condição também que a Escritura nos ensina, para que a gente dê uma olhada em como bloquear o nosso coração das impurezas para que a nossa adoração seja
verdadeira. E eu peguei um exemplo de Daniel, no capítulo 6, verso 4, diz assim, que os presidentes e os principais procuravam achar uma ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel, e não se achava nele nenhum erro ou culpa. Então esses homens disseram: nunca acharemos ocasião alguma contra esse Daniel, se não acharmos contra ele na lei do seu Deus. Daniel, ele sofreu opressões de várias formas, mas Daniel conseguiu resistir à sedução de uma mulher, ele conseguiu se livrar da sedução de negar a Deus para manter a sua vida, porque no começo da sua caminhada, ele propôs no seu coração, capítulo 1, verso 8, propôs no seu coração não se contaminar com a porção das iguarias do rei. Propôs no seu coração. Assim, a gente já sabe então que, cara, o que vem de fora vai nos pegar, cara, se não for o sobrenatural de Deus. Então a gente precisa também saber que a gente precisa guardar o nosso coração. Porque por vezes o nosso coração, enganoso que é, nos faz entender que viver uma vida religiosa nos aproxima de Deus. Mas o guardar o seu coração seria de todas as ofertas que possam vir até nós, onde a gente não tenha a clareza que isso venha do Senhor. E isso vai ser um reflexo na nossa vida e nas nossas ações. A Bíblia fala que a boca fala daquilo que o coração está cheio. Mas também a gente sabe que não é só o nosso falar, é o nosso proceder. Esses homens olhavam para Daniel e viam que ele orava 3 vezes ao dia. Da mesma maneira em que eles armaram uma cilada para Daniel, a partir da própria lei, essa própria lei de Deus, do Senhor, fez com que Daniel fosse liberto da cilada armada por esses homens. Então havia algo no coração de Daniel em que ele sabia que ele tinha que manter o seu coração puro. E isso só se dava através do relacionamento que ele tinha com Deus, através das suas orações que o fortaleciam, através das negativas das ofertas, das negativas que ele fazia, das ofertas que ele recebia, por mais vantajosas ou mais prazerosas, ou enfim, que pudessem lhe ser e lhe parecer. A gente precisa aprender também a lidar um pouquinho com os nãos, né? Precisa entender um pouquinho mais as ofertas que a gente recebe no dia a dia, como que Deus reagiria, como que o Senhor Jesus responderia a essa oferta que estão me fazendo nesse momento. Me parece tão vantajosa e me parece que não tem problema algum. Como que seria a instrução do Senhor para que eu me porte diante dessa situação? Então eu tomo uma decisão, e eu tomo uma atitude pelo Senhor. E a tomada de decisões, ela é importante na nossa vida, porque senão a gente vai vivendo uma vida em banho-maria. Vida de culto, vida de dízimo, vida de oferta, e a gente acaba voltando para a religião e acabando de novo naquele emaranhado, naquela teia que a gente se esforçou tanto e que a gente lutou tanto para sair. Mas o que eu gosto muito nesse texto de Daniel é que, então, pela fidelidade de Daniel, o rei decretou uma sentença de morte para ele. E quando Daniel foi para ser colocado na cova dos leões, o próprio rei, que havia feito aquele decreto, então que havia determinado que ele fosse morto, ou enfim, fosse lançado aos leões para ser morto, o próprio rei disse: o Deus que tu confia há de te livrar. Assim, o próprio inimigo, tá? O nosso próprio inimigo, alguém que nos faz um grande mal, se ele ver nas nossas atitudes, uma atitude verdadeira de cristão, não de religioso, no nosso dia a dia, na nossa caminhada, não só no que a gente fala, mas naquilo que a gente faz, ele vai passar a crer no nosso Deus.
Então, no dia seguinte, quando o rei foi lá ver se Daniel realmente estava morto, Daniel saudou o rei e disse: o meu Deus mandou um anjo para salvar a boca dos leões. Então o rei, o que era naquele momento o inimigo, fez um decreto. E a gente vê também que os decretos, eles têm força as leis naturais, elas têm força de lei religiosa. A lei que fez com que Daniel fosse lançado na cova dos leões dizia que não se podia adorar nenhum Deus, senão somente ao rei. Era uma lei dos homens natural, mas que tinha um cunho religioso. E o Senhor transformou essa lei natural num objeto, ou num momento, enfim, numa possibilidade de adoração. Porque depois o rei revogou essa lei e ele fez um novo decreto que alcançasse povos e nações e diversas línguas, em que todos deveriam temer ao Deus de Daniel, porque ele era o Deus vivo. A gente vê uma inversão de autoridades. No momento aquele que é o algoz, que está te levando para a morte, daqui a pouco ele é aquele que está crendo no mesmo Deus que tu cria, porque está reconhecendo que esse Deus operou na tua vida, por causa das tuas ações. Um texto muito parecido com esse é um texto onde Paulo e Silas, livro de Atos dos Apóstolos, se eu não me engano, capítulo 9, fala que Paulo e Silas, Atos 16, Paulo e Silas, eles estavam presos e o carcereiro então os tomou e depois de açoitá-lo, os prendeu. O carcereiro era quem tinha o poder e a autoridade naquele momento. Mas no instante seguinte, o carcereiro se prostrava diante de Paulo e Silas e perguntava: o que eu devo fazer para ser salvo? Por causa do louvor e da adoração de Paulo e de Silas. Uma inversão de autoridade. Daqui a pouco aquele que te oprime hoje, seja quem for, ou seja como for ou o que for, se for uma pessoa, ou se for um espírito, ou se for uma doença, seja o que for, aquele que te oprime hoje, daqui a pouco pode ser submetido debaixo dos seus pés e tu tem autoridade sobre isso. Pela tua fé, pelo teu entendimento que é a instrução do Senhor que faz essas coisas, pela tua adoração, pelo teu louvor, pela tua conduta pura e verdadeira. Inversão de autoridade, ela vai acontecer lá no local onde a gente trabalha. Aquela pessoa que me incomoda todo dia, aquela pessoa que procura me pisar, ou me derrubar, ou tomar meu lugar, ou seja o que for, ou me desqualificar. Pode haver, ou na escola, ou talvez dentro da nossa casa, talvez na nossa igreja, não sei, onde a gente estiver. Pode haver uma inversão de autoridade, através da nossa conduta. Aquele que te oprime hoje, pode ser aquele que vai te perguntar amanhã: escuta, cara, me fala desse teu Deus aí. Tive uma situação na empresa onde a gente passou, que eu era chefe do setor, e o rapaz, certa vez, ficou bravo comigo, me jogou a chave da caminhonete, enfim, né? E saiu do trabalho, enfim, foi embora, né? E alguns dias depois ele foi lá na minha sala me pedir uma oração. Houve uma inversão aí, porque o Senhor me deu a graça, não porque eu seja alguma coisa, mas somente pela graça do Senhor. E é isso que a gente precisa, a graça do Senhor nas nossas vidas. Pela fé seremos postos como autoridade. 1 Samuel 2,35 diz: eu suscitarei para mim um sacerdote fiel, que procederá segundo o meu coração e a minha alma, e eu lhe edificarei uma casa firme e andará sempre diante do meu ungido. Samuel, o pequeno, aquele que crescia no meio de toda aquela impureza, no meio de todo aquele erro, daquela promiscuidade dentro do templo, agora era colocado como sacerdote, no lugar daquele que era sacerdote, mas que não foi fiel. As contaminações do mundo não pegaram Samuel. Não pegaram. Porque havia uma instrução do Senhor para a vida dele, ele sabia que o sobrenatural sufoca
sufocaria o natural. Então ele foi colocado num lugar de autoridade. Houve uma substituição de autoridade. E aquilo que foi derramado sobre as nossas vidas, seja ministerialmente, seja na nossa vida profissional, seja como for, aquilo que o Senhor colocou em nós, a gente precisa fazer uso disso. Não somente de forma natural, mas buscar a instrução do Senhor e fazer o uso disso. Talvez o Senhor não tenha chamado algum de nós para pregador, mas tenha chamado para ser um empresário, onde ele vai gerar renda para outras famílias, que sustente as suas casas, onde ele vai financiar boas obras, enfim, conforme o propósito do Senhor. Mas talvez o Senhor tenha chamado alguns de nós aqui para um serviço na casa. E se a gente não usar isso, alguém vai usar. O Senhor vai nos substituir. Algo foi escrito, foi orado ali em cima, foi orado aqui. Isso veio no meu coração hoje pela manhã, quando eu acordei. E a oração que o pastor fez ali em cima concordou com isso. Ele começou a oração dizendo que todos os nossos dias foram escritos. Tudo está escrito em livros. E hoje pela manhã, quando eu acordei, eu me lembrei disso. E me lembrei que todas as coisas foram escritas e coisas estão sendo escritas ainda no dia de hoje. Para pessoas que estão nascendo no dia de hoje. Quantos milhões de pessoas no mundo inteiro estão nascendo no dia de hoje? E o Senhor está escrevendo, ou quantas mulheres grávidas, onde o Senhor está escrevendo ainda os dias dessas crianças que vão nascer. Mas quantos livros estão se fechando hoje também, que já foi escrito tudo e já se cumpriu tudo para aquela vida e pessoas estão morrendo. Quantos milhões de pessoas estão morrendo no mundo, nesse instante talvez. Então para essas já não tem mais nada para ser acrescentado. Nós precisamos fazer com que o propósito que o Senhor escreveu para nossas vidas, ele se cumpra. Mas a gente também tem a possibilidade de interromper isso e fazer com que os nossos próprios propósitos se cumpram ao invés dos propósitos do Senhor. E achando ainda que estamos numa vida com o Senhor ou numa vida religiosa porque cumprimos alguns rituais ou enfim, e vivemos uma vida religiosa. O Senhor nos dê a graça do entendimento de que a palavra dele, os propósitos deles são muito maiores do que os cultos de domingo e quarta, muito maiores do que os cultos de sexta, de oração, muito maior do que os momentos em que nós estamos somente aqui entre nós, e aqui é mais tranquilo, né? A gente não diz palavrão, a gente está na igreja mesmo, é tudo, né? Muito mais sereno, mas e lá fora? Nosso chamado não é só para ser cristão dentro da igreja, nosso chamado é para expressar o amor do Senhor, e invocar o sobrenatural também lá fora. O sobrenatural não está fluindo no natural. Precisa que algo o atraia. E talvez possa ser somente eu, ou somente você, que possa atrair o sobrenatural lá para o meio onde você convive todo dia. É necessário que a gente entenda o propósito do Senhor, para que a gente não morra encerrado numa religião, achando que estamos nos aproximando de Deus. Possível sim, só para encerrar, que a contaminação do mundo, as influências, não nos sujem, não manchem as nossas vestes brancas. Mas a gente precisa tomar uma posição em relação a isso também. É possível sim, que o nosso coração seja bloqueado das impurezas e que a nossa adoração ela seja pura e verdadeira. É possível sim que a gente seja posto por autoridade lá no lugar onde a gente está. É pela instrução do Senhor para as nossas vidas. A instrução na sua palavra, a instrução naquele momento de intimidade onde por vezes a gente tem tanta coisa para expressar, no nosso coração a gente não consegue nem ouvir a voz de Deus. Pelas vezes que o Senhor fala conosco, mas no nosso embaraço de ideias, de projetos, enfim, a gente não consegue ouvir a voz do Senhor. A gente diz, Senhor, fala comigo. E parece que o Senhor está dizendo assim, mas eu estou falando, só que tu não está me escutando. Eu estou te mostrando um monte de coisa, mas tu não está conseguindo ver. E às vezes a gente não consegue ver, porque os nossos olhos veem de forma natural.
E às vezes a gente só consegue ver o que os nossos olhos podem ver. E a gente precisa ver muito além do que os nossos olhos veem. Entender as coisas do Senhor e se derramar no Senhor. Para que o Senhor nos faça aqui uma igreja, um local diferente. Tá? Livre, liberto de tudo aquilo que a gente passou, da opressão da religiosidade, da opressão de pastores, da opressão de irmãos, obreiros. Porque vai muito além das constituições que a igreja determina. A igreja determina, por vezes, que só há a bênção, ou a religião determina que só há a bênção se a gente estiver dentro daquele canal. Tem que vir pelo bispo, pelo pastor e pelos obreiros. Ou então tem que vir pelo pastor, pelo presbítero, pelo evangelista e pelo... Enfim. Ou então tem que vir pelo apóstolo e pelo... não sei, sabe? E aí assim, e às vezes a gente... Ou então tem que ser somente no templo. A igreja nos determina, a religião nos determina às vezes que há um formato de local, de formato de adoração, de formato de culto e de ordem hierárquica. E fora disso, que a religião determinou, a gente não consegue alcançar o Senhor. E às vezes a gente fica na dúvida, será que eu oro ou será que eu vou lá pedir para o pastor orar para mim? Será que eu posso ou será que eu tenho que, enfim, escalar algumas degraus da escada para poder chegar até o Senhor? Será que a minha adoração ela é maior aqui ou ela é maior em qualquer lugar? A minha adoração, por vezes, eu penso que ela é maior na igreja do que lá no local onde eu estou trabalhando. E a gente se embaraça nessas coisas. Porque a religião nos dá formatos. E às vezes a gente compra esses formatos e vive neles. E fora deles a gente parece que está debaixo de uma maldição. Muito além do que os nossos olhos podem ver. Essa aqui é a nossa jornada, porque há de acontecer um dia algo que o nosso coração não imaginou jamais, que nossos ouvidos não ouviram, que nossos olhos não viram. Sobremodo excelente do que aquilo que a gente possa querer um dia. Esse dia há de chegar e a gente não pode ter desviado do caminho. Amém? Vamos colocar de pé, por gentileza, se puderem. Temos a presença aqui dessa noite do Olário. Olário, bem-vindo aqui ao nosso meio. Eu não sei se também o nosso amigo, ele passou por algumas coisas que a gente passou por aqui, mas enfim, a gente crê, todos nós cremos que o Senhor tem muito mais do que o que os homens têm para nos alcançar, os formatos que a gente entende que às vezes precisa vivenciar. O Senhor transcende todas essas coisas. E a gente pode ter experiências pessoais com eles também. Nós podemos ter experiência com o Senhor dentro de uma hierarquia abençoada pelo Senhor. Nós podemos ter experiências pessoais com o Senhor. Nós podemos ter experiências maravilhosas aqui no templo. Nós podemos ter experiências maravilhosas com o Senhor também. Talvez no meio dos bêbados, dos moradores de rua, de prostitutas, enfim. Não há lugar específico para adoração. Não é no monte onde o Senhor se manifesta. Não é somente em cima dessa plataforma que o Senhor se manifesta. Mas o que a gente precisa tão somente é buscar entender o sobrenatural do Senhor. Como que o Senhor quer agir na minha vida nos dias de hoje. Por que eu ainda não deixei o Senhor me limpar? Por que eu ainda me grudei? Que um dia se grudou em mim como religião e eu ainda seguro aquilo. E ainda conto com aquilo para me aproximar do Senhor. O Senhor faça uma limpeza, uma varredura profunda no nosso coração, nas nossas mentes, no nosso entendimento, né? E conceda com que a gente desfrute da liberdade que nós temos no Senhor. E a liberdade no Senhor não é libertinagem, a liberdade no Senhor não é eu posso fazer todas as coisas que eu quero, mas eu posso fazer todas as coisas que o Senhor me propõe para que eu faça. Porque todas as coisas que o Senhor me propõe, elas são boas. A vontade do Senhor é boa, é agradável, é perfeita. Que ela venha sobre as nossas vidas. Pai, nós te agradecemos, Senhor. Te agradecemos porque Tu nos chama como filhos. Tu se manifesta a nós como um Pai amoroso que nos cuida e que nos ama. Penetra no profundo dos nossos corações, Senhor. Porque há algo nos nossos corações que só pode ser preenchido com a Tua presença. Nós sabemos disso, Senhor.
Mas às vezes nós não sabemos como te buscar, Senhor Deus, para que tu preencha os nossos corações. Então a gente se agarra a algumas coisas, Senhor Deus, às vezes no mar, qualquer pedaço de tábua que passa, a gente se agarra, Senhor Deus, sem saber que ela vai suportar ou não o nosso peso. Mas nós sabemos, Senhor Deus, que tu estás no barco, Senhor. E a gente precisa também estar contigo nesse barco, Senhor Deus. Que a jornada da nossa vida, Senhor Deus, seja de decisões, Senhor Deus, em conformidade com o teu querer, Senhor Deus, para que a gente possa, Senhor, fazer com que o desejo do nosso coração, o bom desejo do nosso coração, Senhor Deus, seja alcançado, Senhor, porque ele está em conformidade com o teu querer, Senhor. Visita-nos nessa noite, Senhor Deus, cada coração, Senhor Deus, de forma individual, Pai. Cada um, Senhor Deus. Cada vida que está aqui nessa noite, Senhor Deus. Toca no coração, Senhor Deus. Mostra algo, Senhor Deus. O Senhor precisa tirar ainda, Senhor Deus. O Senhor precisa acrescentar, Pai. Essa palavra, Senhor Deus, ela veio nessa noite e ela não é em vão, Senhor. Uma palavra, Senhor Deus, é o suficiente para que nós sejamos salvos. E que essa palavra, Senhor Deus, em que os corações aqui, Senhor Deus, carecem, ela chegue até Ele e que o Teu Espírito faça morada nessas vidas, Senhor. Obrigado pela presença de cada um, obrigado pela Tua presença aqui, Espírito Santo. Nós te amamos, Senhor, e declaramos que não somos nada sem Ti, Senhor Deus. E que nós queremos aprender, Senhor Deus, a Te adorar com cada vez mais sinceridade, com de coração, Senhor Deus. E que nós queremos, Senhor Deus, que seja, Senhor Deus, tudo desarraigado, Senhor Deus, das nossas vidas, dos nossos sentimentos, Senhor Deus. Aquelas coisas que nos ferem e aquelas dúvidas, Pai, de como se chegar a Ti. Queremos, Senhor Deus, sim, Senhor, queremos, Deus, levar até Ti uma oração e uma adoração sincera e verdadeira e pura, Pai. Ajuda-nos na nossa jornada, Senhor. Ajuda-nos na nossa caminhada, Senhor. Ajuda-nos a tirar, Senhor Deus, as poeiras dos nossos pés, Senhor Deus. Essa sujeira que tem insistido em contaminar, Senhor Deus, a nossa jornada e a nossa caminhada, Senhor. Nós declaramos que tudo pertence a Ti, Senhor. A terra e a sua plenitude pertence a Ti, Senhor Deus. E só se chegará a Ti aquele que tem as mãos limpas, Senhor, e o coração puro, Senhor Deus. Sobre todas as coisas, Senhor Deus, nos ajuda a guardar o nosso coração, Pai. Louvamos ao Teu nome, Senhor, pela Tua presença nesse lugar e declaramos: Tu és santo, Senhor. Tu és santo, Senhor, e Tu reina nesse lugar. Santo é Teu maravilhoso nome, Pai.